E como terceiro órgão de digestão, nós temos a digestão ocorrendo no intestino delgado. Já teve a digestão na boca de carboidratos, onde amido foi transformado em maltose e glicose pela amilase salivar em pH neutro. Teve digestão no estômago, onde proteínas são transformadas em peptídeos e aminoácidos por ação de pepsina, uma protease ácida que atua em pH 2. Só metade das proteínas que você ingere são ingeridas do estômago, a outra metade passa. E aí vem o terceiro órgão de digestão, o intestino delgado. O intestino delgado é o local onde ocorre a maior digestão de alimentos. E basicamente, onde são lançados sucos digestórios para digerir os alimentos, é na primeira porção do intestino delgado. Eu lembro para vocês que o intestino delgado é dividido em 3 regiões. Uma região onde são lançados sucos digestórios, chamada de duodeno. A parte inicial tem aproximadamente uns 20 centímetros de comprimento. Uma segunda região, bem grande, de nome jejuno, onde existem muitas vilosidades e microvilosidades para absorção de nutrientes. E uma terceira região, também rica em vilosidades e microvilosidades, de nome ileo. Então, a primeira parte, onde caem os sucos digestórios e a digestão se inicia. No jejum do ileo ocorre a absorção de nutrientes, e à medida que o bolo alimentar passa por eles com as enzimas juntas em pH ideal, as enzimas continuam digerindo inclusive neles. Não está errado dizer que ocorre digestão no jejum. Ele não é o órgão principal digestório, porque não é lançado sobre ele, não são lançados sobre ele os sucos digestórios. Mas tem digestão aqui ocorrendo nesses órgãos também, além da absorção de nutrientes. Tá legal? A região do duodeno é o que nós consideramos o maior órgão de digestão do corpo. Quando eu falo maior, não é no comprimento, maior em quantidade de nutrientes que são digeridas. A maior parte da digestão ocorre no duodeno, porque os sucos digestórios são lançados sobre eles. As enzimas que estão contidas nesses sucos atuam em pH alcalino, em pH básico, pH 8. E 3 sucos digestórios atuam sobre esse órgão do intestino delgado. Que sucos são esses? Bile, produzida pelo fígado, secretada pela vesícula biliar. Suco entérico, produzido pelo próprio duodeno, pelo próprio intestino delgado. E suco pancreático, produzido e secretado pelo pâncreas sobre o duodeno. As enzimas desses 2 sucos atuam em pH 8, digerindo os nutrientes que chegam no duodeno. Então, mas e as enzimas da bile atuam em que pH? Não existem enzimas da bile. A bile funciona como um detergente. Ela emulsifica a gordura, como vamos falar agora na digestão de cada nutriente. Então agora o meu passo com vocês é pegar o duodeno e falar da digestão de cada grupo de nutrientes que ocorre no duodeno. Tá legal? Por isso eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência. Quem tiver que tirar aquele print, tira aí agora. Eu vou dar uma apagada aqui e meu objetivo vai ser falar nesse momento da digestão de cada grupo de nutrientes no duodeno. Começarei pelos carboidratos. Lembra você que o carboidrato ele começou a ser digerido na boca pela ação de uma amilase chamada de amilase salivar. E a digestão do carboidrato continua aqui no duodeno. Mais uma vez, amido será digerido. Ué, Rangel, mas o amido não foi digerido na boca? Se você viu a minha aula de boca, viu que 20% apenas do amido que você ingere é digerido na boca. O alimento não passa tempo suficiente na boca para a amilase salivar atuar. Então, quando o alimento chega no duodeno, o amido vai ser digerido mais uma vez, só que agora por ação de uma outra enzima. Lá era a amilase salivar, aqui é a amilase pancreática. Como o nome já falou, essa é uma enzima pertencente ao suco pancreático. Esse SP significa que ela é do suco pancreático. Atua sobre o amido, gerando quais produtos finais? Gerando a maltose e algumas moléculas de glicose. Então, por ação da amilase pancreática, em pH 8 no duodeno, o amido é transformado em maltose e glicose dentro do seu duodeno. A glicose é um monossacarídeo, é um monômero, vai ser absorvido pelas células do intestino, os enterócitos. Já a maltose não é. Então, para continuar a digestão dos carboidratos, que eu estou falando aqui com vocês,
Essa aqui é a digestão dos carboidratos. Para continuar falando da digestão dos carboidratos, eu não posso focar apenas na digestão do polissacarídeo amido. Também existe a digestão dos disacarídeos, como, por exemplo, a maltose, a sacarose e a lactose. Maltose, sacarose e lactose são disacarídeos. São carboidratos formados por duas oses. Uma glicose junta a outra glicose, ou uma glicose junta a um a outro monossacarídeo, como a frutose. O conjunto desses caras formam esses 3 disacarídeos aqui. E cada um deles vai ser digerido por uma disacaridase diferente. A disacaridase que digere a maltose se chama maltase. A maltase é uma enzima fabricada pelo suco entérico. E essa enzima vai atuar sobre a maltose, gerando 2 glicoses no duodeno. As glicoses geradas vão ser absorvidas pelo nosso intestino. A sacarose vai ser atacada por uma disacaridase chamada de sacarase. A sacarase é importante porque ele gera o principal disacarídeo que nós obtemos de origem vegetal. A sacarose é um açúcar de reserva, um açúcar contido em cana-de-açúcar, em algumas frutas, dando sabor adocicado. Você usa sacarose também no açúcar branco que você consome no seu café, no seu suco. A sacarase vai atuar sobre ela, quebrando a sacarose em 2 moléculas, a glicose mais a frutose. Sacarase também é uma enzima pertencente ao suco fabricado pelo duodeno, o suco entérico. E por último, a lactose, o disacarídeo presente no leite, o suco fabricado pela mãe de mamífero para nutrir seus filhotes. A lactose é digerida por uma enzima chamada de lactase. E a lactase digere a lactose gerando uma glicose e uma galactose. Lactase também é uma enzima pertencente ao suco entérico. E aí monossacarídeos estão formados para serem absorvidos pelo seu intestino e da sua circulação chegarem até seus órgãos específicos para gerar energia. A lactose, frutose e glicose são isômeros. Isomerases se transformam umas nas outras. Mas a galactose é importante para a gente como galactose, uma vez que junto a glicoses formam as cabeças das glicoproteínas e glicolipídios presentes no glicocálix. Tá legal? Então a digestão basicamente ocorre assim. A amilase pancreática tem qual diferença principal para a amilase salivar? A salivar atua em pH 7. Todas essas enzimas aqui atuam em pH 8. Tá? Então a digestão dos carboidratos no duodeno ocorre mais ou menos dessa forma aí. Belezão? Tira aquele print maneiro. Valeu. Saúde para todos. O próximo composto para ser falado aqui na digestão é a digestão das proteínas, né? Quando você ingere alimentos de origem bovina, suína, carne, quando você se alimenta de leite, come claras de ovo, tem bastante proteína nesse tipo de alimentos aí. E as proteínas devem ser digeridas até aminoácidos para você poder absorver esses caras para o seu sangue. A digestão de proteínas, ela começou no estômago, pela ação da pepsina, que é uma protease ácida, né? Só que agora a gente está falando do duodeno. Então, quando a gente fala do duodeno, os 50% de proteínas que não foram digeridos pelo estômago vão ser digeridos aqui. E a enzima que vai fazer isso, na verdade, não vai ser uma enzima, serão as enzimas. A digestão das proteínas começa por ação de proteases. Enzimas fabricadas, nesse caso, pelo suco pancreático, atuando, quebrando a proteína em pedaços menores de sequências de aminoácidos, denominados peptídeos. 2 proteases atuam nesse momento aqui, ó. As 2 fabricadas pelo nosso pâncreas. A primeira se chama tripsina e a segunda se chama
quimiotripsina. Então, tripsina e quimiotripsina, proteases pancreáticas, atuam em pH 8, são proteases alcalinas, que quebram proteínas em peptídeos na primeira fase da digestão que vai ocorrer aí. Aí, logo depois, os peptídeos devem ser digeridos, mais uma vez, né? Quebrados até os aminoácidos monômeros que serão absorvidos. Quem vai fazer essa digestão são as peptidases. As peptidases são enzimas produzidas pelo nosso suco entérico, junto à maltase, lactase, sacarase, as disacaridases. Peptidases e disacaridases vêm do nosso suco entérico. E quem são essas peptidases tão importantes para a gente? Nós temos dois grupos também. Temos as endopeptidases, que vão digerir o peptídeo pelo meio dele, quebrando ligações peptídicas que estão no meio da molécula, e as exo- ou exopeptidases. Essas aqui já digerem o peptídeo por suas pontas, ou pela extremidade da carboxila, a carbopeptidase, ou pela extremidade da amina, a aminopeptidase, quebrando o peptídeo inteiro para formar aminoácidos no meio. Rangel, a protease estomacal tinha que ser ativada. E as proteases e peptidases do duodeno já chegam prontas para funcionar? Não, não podem. Porque se elas já chegarem prontas, elas vão acabar digerindo as próprias células onde são formadas. Elas devem ser ativadas preferencialmente quando estiverem na luz do intestino. E como é que ocorre essa ativação? Essa ativação é um processo complexo. Todas essas moléculas aí, elas são produzidas de forma inativa. Como assim? A tripsina, na verdade, é produzida na forma de tripsinogênio. Vou botar um pouquinho mais para o lado aqui para facilitar a demonstração para vocês. Ó. Então, o tripsinogênio é produzido pelo pâncreas, assim como o quimiotripsinogênio. Tripsinogênio e quimiotripsinogênio são os imunogênios dessas enzimas. São elas produzidas de forma inativa. As peptidases também são fabricadas inativas, na forma de propeptidases. Todas elas fabricadas de maneira inativa, pelo suco pancreático e pelo suco entérico. Para ativação, o tripsinogênio vai ter que formar a tripsina, o quimiotripsinogênio vai dar origem à quimiotripsina, e as propeptidases serão transformadas nas peptidases. Agora, como é que o corpo faz isso? Como é que o corpo promove essas ativações? Lembre de uma coisa, que tripsinogênio e quimiotripsinogênio são enzimas do suco pancreático. A ativação delas começa por ação de uma enzima denominada enteroquinase. Uma enzima que vai quebrar, vai transformar o tripsinogênio em tripsina. Mas, Rangel, de onde vem essa enteroquinase? Vem dos céus? Vem da alimentação? Não. A enteroquinase é uma enzima do suco entérico. E quando ela está em contato com o tripsinogênio, ativa o tripsinogênio, transformando-o em tripsina. Aí a tripsina vai estar pronta para quebrar proteínas em peptídeos. Mas e os outros dois, Rangel? O que acontece? Olha que curioso. Quando a enteroquinase do suco entérico ativa o tripsinogênio em tripsina, a tripsina vira uma molécula reguladora. Além de ser uma protease, ela começa a ativar a si própria, assim como ativar o quimiotripsinogênio e as propeptidases. Faltou um acento aqui. Então, quando a tripsina está formada por ativação da enteroquinase, ela começa a ativar a si própria, a ativar a quimiotripsina e também a ativar as peptidases.
Quem começa o processo de ativação, quando o suco entérico e pancreático são lançados no duodeno, eles trazem tripsinogênio, quimiotripsinogênio no suco pancreático e propeptidases no suco entérico. A enteroquinase do suco entérico vai ativar tripsinogênio em tripsina. Aí a tripsina vai começar um processo de autoativação de outros tripsinogênios que venham pela frente, de quimiotripsinogênios e de propeptidases. E aí as enzimas estão prontas para digerir proteínas e peptídeos, as duas de cima, e para digerir peptídeos em aminoácidos, a enzima de baixo. Uma dúvida bem comum é a seguinte: eu consegui entender a tripsina ser ativada, porque como ela é do suco pancreático e só encontra com a enteroquinase do suco entérico na luz do órgão, no duodeno, só lá que elas se encontram, beleza, essa aqui ativa essa quando estão juntas pela primeira vez, lá no duodeno. A quimiotripsina é do suco pancreático também. Não pode ser ativada antes. Ela é ativada pela tripsina. Agora, e a peptidase? Se a peptidase é do suco entérico igual à enteroquinase, por que a enteroquinase não ativa as peptidases lá no próprio duodeno, na célula duodenal que ela foi produzida? É bem simples. Quem é a enzima que ativa a propeptidase em peptidase? Enteroquinase ou tripsina? Quem ativa a propeptidase em peptidase é a tripsina. E a tripsina é do suco pancreático. Só com a tripsina formada no duodeno é que a propeptidase vai ser ativada. Se você coloca em solução enteroquinase e propeptidase, não existe ativação. Porque quem ativa a propeptidase é a tripsina ativada pela enteroquinase. Então, assim ocorre a digestão das proteínas no seu duodeno. Esses aminoácidos formados serão absorvidos ao longo do jejum e do ilho. Valeu! Hora do print. Saúde para todos. Se cuidem. Agora o processo de digestão envolve os lipídios. Ainda estamos falando do duodeno. A digestão de lipídios ocorre exclusivamente no duodeno. Claro, tem digestão mecânica da boca, a acidez do estômago pode ser que separe um pouquinho algumas moléculas de lipídios e promova alguma quebra, mas a digestão enzimática dos lipídios ocorre só no duodeno. E não esquece, lipídio é molécula hidrofóbica, né? Tanto a saliva como o suco gástrico jogam muita água no suco digestório, no bolo alimentar. Quando você come um alimento, um biscoito, assim que você mastiga, você saliva sobre ele. E a saliva acaba umedecendo o alimento, botando água nele. No estômago, o suco gástrico vai ser lançado também com água. Ou seja, moléculas hidrofóbicas como lipídios vão começar a se aglomerar no bolo alimentar. Esse bolo está cada vez mais líquido, ele vai estar aglomerado, como lipídios aglomerados por serem hidrofóbicos. Então, na verdade, a gordura está chegando em forma de grandes gotas lá no duodeno, uma gotona de gordura. O maior problema é que essa gota grandona de gordura acaba diminuindo a eficiência das enzimas. As enzimas que vão atuar sobre ela, por ela ser uma gota muito grandona, tem uma menor superfície de contato para a digestão. Tem enzimas aqui atrás que não conseguem chegar na gordura porque ela está grande demais. Então esse tamanho grandão da gordura, essa gordura aglomerada, coagulada toda junto, acaba gerando uma menor superfície de contato para a ação enzimática sobre ela. O primeiro passo, então, é pegar essa gordura e dissolver em pedaços menores. Dissolver em pequenas gotículas para que as enzimas possam atuar diretamente sobre elas na digestão. Aí, aumentando a superfície de contato, aquelas enzimas todas que estavam ali do lado, mais facilmente chegam sobre as gotas de gordura e podem promover a digestão mais eficiente, mais rápida, ainda no duodeno. Mas como é que eu faço então para dissolver essa gotona de gordura e uma gota menor? É simples. Para fazer essa dissolução, essa separação das moléculas de gordura, é usado um detergente. Esse detergente se chama bile ou sais biliares. Os sais biliares ou a bile funcionam exatamente como um detergente, com uma porção hidrofóbica e com uma porção hidrofílica, conseguindo interagir tanto com a água quanto com a gordura. E com isso, em vez de quebrar a gordura em pedaços menores, o que ela vai fazer com a gordura é emulsificar.
Falando em português, separar em pedaços menores. Então vai haver uma emulsificação da gordura por ação da bile, aumentando a superfície de contato para a ação das enzimas sobre a gordura em gotículas menores. E aí sim, as enzimas vão poder atuar sobre as gotículas de gordura, formando ácidos graxos e glicerol no final do processo. A enzima que vai atuar aqui é a famosa lipase pancreática. O nome já falou, mas vamos só deixar bem claro, a lipase pancreática é uma enzima do suco pancreático, que atua em pH 8, estamos falando do duodeno, após emulsificação. Aí quebra os triglicerídeos da sua alimentação em ácidos graxos e glicerol, em monoglicerídeos, e ainda diglicerídeos. Com a ação da lipase, ácido graxo e glicerol são gerados, absorvidos pelo intestino, na circulação, vão ser levados, na verdade, pelo sistema linfático, vão ser levados até o seu fígado para serem encaminhados do seu organismo. Mas onde que a bile é fabricada, Rangel? A bile ela é produzida no fígado, só que ela é armazenada na vesícula biliar. Um dos motivos que me fez dizer para vocês que a bile também são sais biliares é que alguém pode conhecer aí cálculo na vesícula. Tem pessoas que têm, pela ação ou acúmulo dos sais biliares em sua vesícula, a formação de um cálculo. E a pessoa tem que retirar a vesícula. Quem retira a vesícula não pode comer gordura nunca mais? Pode sim. Nunca mais vai liberar bile no duodeno? Vai sim. Quando o médico tira a vesícula biliar, ele liga o fígado diretamente no ducto que vai levar bile até o intestino, ao duodeno. A única diferença é que a vesícula acumula bile para lançar toda de uma vez. Quando a gordura chega no duodeno, a vesícula é estimulada por um hormônio e secreta bile no duodeno. Só que sem a vesícula, o fígado vai ficar liberando constantemente bile no duodeno, diminuindo a eficiência da digestão. E aí pessoas que não têm vesícula costumam ter que ter um cuidado. Não podem se alimentar de coisas muito gordurosas, porque senão a emulsificação não vai acontecer. Sem emulsificação, a gordura vai ser mal digerida, e se a gordura não for digerida direito, ela vai atrapalhar a reabsorção de água no intestino grosso. Qual é a consequência disso? Diarreia. Então, normalmente, pessoas sem vesículas têm que diminuir a ingestão de gordura. Com a vesícula, a bile é liberada em grande quantidade de uma vez, emulsifica a gordura para a ação da lipase pancreática, gerando ácidos graxos e glicerol ao fim do processo. Belezinha? Quem tiver que printar o momento é esse. Valeu, saúde, cuidem-se. O último grupo alimentar aí digerido no duodeno são os nossos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Eu sei que proteína tem na carne, eu sei que carboidrato tem na massa, eu sei que lipídio tem na manteiga, na maionese, mas já que tem DNA e RNA, Rangel, qualquer alimento que você ingira tem as células. Quando você come uma fruta, uma folha, a digestão desses ácidos nucleicos vai acontecer em você, porque como é célula, tem DNA e RNA, você vai digerir para formar nucleotídeos seus e formar novos DNAs e RNAs em você. Isso ocorre no duodeno, em pH 8, pH alcalino também. As enzimas que digerem DNA e RNA são denominadas nucleases e são produzidas pelo suco entérico. Essas enzimas do suco entérico atuam sobre DNA e RNA, formando nucleotídeos, que você vai absorver, pela circulação chegarão às suas células para você formar seus novos DNAs, seus novos RNAs. No duodeno ainda, pode ser que nucleotídeos sejam digeridos também. Essa digestão é mais comum dentro da célula, tá? E aí sejam formados os nucleosídeos. Na verdade, as bases nitrogenadas serem liberadas. As nucleotidases
que quebram nucleotídeos são enzimas também do suco entérico e fazem essa digestão liberando nucleosídeos e bases nitrogenadas. Mas por que é importante essa segunda digestão que você falou aqui? Se nem a primeira tinha muita ideia, qual é a relevância da segunda? Gente, quando você absorve uma base nitrogenada, uma das bases nitrogenadas mais famosas que nós temos se chama adenina. E quando a adenina, desculpa, adenosina, né? Deixa eu mudar aqui. A adenina já é o nucleotídeo, tá? Uma das mais importantes que você tem é a adenosina. A adenosina é a base nitrogenada que forma o nucleotídeo adenina. A adenosina, se for ligada a fosfatos, vira adenosina até trifosfato. E a adenosina trifosfato, por exemplo, é o nosso ATP. Tá legal? Então a digestão de nucleotídeos, de ácidos nucleicos e nucleotídeos, ocorre no duodeno por ação das nucleases do suco entérico e das nucleotidases também do suco entérico. Valeu, gente. Cuidado aí. Saúde sempre.